Tem muito fundo imobiliário bom, barato e que vem pagando ótimos rendimentos. E a gente tem que ficar de olho para não perder essas oportunidades. Pensando nisso, eu trouxe para você os 8 fundos imobiliários mais recomendados para dezembro de acordo com os analistas. Mas eu vou fazer análise desses fundos imobiliários com outra perspectiva. Geralmente, essas carteiras recomendadas são para curtíssimo prazo, questão de 1 mês, 2 meses. Então, a cada mês, a corretora, o banco, troca os seus fundos imobiliários recomendados. E o que eu pretendo fazer? Eu busco analisar esses fundos imobiliários focando no longo prazo. É igual isso aqui, ó. Cada gotinha disso aqui é um dividendo que você vai receber no longo prazo. Então, chega uma hora que esse dividendo aqui vai transbordar. E você faz o quê? Você começa a usá-lo para a sua independência financeira, para um complemento de renda e até mesmo para renda extra. E bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Vamos então direto ao nosso primeiro fundo imobiliário, o mais recomendado para esse mês. Vamos ver se ele vale a pena quando a gente olha para o longo prazo. KNCR11, e não era de se esperar, né? Logo eu vou te falar o porquê esse fundo imobiliário está sendo muito recomendado agora. Ele vem sendo negociado a R$ 102,00 aproximadamente, basicamente no seu preço justo, ao PVP de 1, ou seja, isso aqui não é uma grande oportunidade, é um preço justo aí para a quantidade de rendimento que ele vem pagando hoje, de 11,57%. Olhando a carteira rapidamente aqui do fundo, a gente tem o seguinte, ele possui hoje R$ 7 bilhões de patrimônio líquido, já é um fundo bem conhecido, tem mais de 300 mil cotistas, logo uma excelente liquidez, né? Muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota do fundo. Hoje ele conta com essa carteira de investimento. A gente tem aqui, ó, cerca de... Opa, cadê aqui que eu não marcou? Cerca de 98% atrelado ao CDI, né? Ligado ao CDI, mais uma taxa que vem variando entre 2,16, 2,39. É uma excelente rentabilidade. Ainda mais que esse fundo imobiliário é high grade, né? Ou seja, ele busca entregar uma segurança a mais em detrimento a uma rentabilidade um pouco menor. O restante basicamente, ó, inflação aqui, mas é quase nada, né? 0,4% e 1,7% basicamente em caixa rendendo 1 percentual do CDI. Cara, esse fundo começou a ser muito recomendado aí ultimamente porque a gente está vendo a taxa Selic subir e o CDI subir. Só para você ter ideia, um tempo atrás, quando a taxa Selic estava em 2% e o CDI entregando 1,9% ali aproximadamente, esse fundo estava entregando por volta de 30 centavos por mês por cota, 27 centavos por mês por cota, e não era tão falado igual é falado hoje. Então é aquela questão, quando o fundo imobiliário fica muito falado, pode ser que a oportunidade já esteja passando. Nesse caso, eu acredito que a oportunidade mesmo foi bem aqui, ó, de 2020 para 2021. Se a gente olha nessa época, eu sei, teve pandemia, beleza, mas se a gente olha nessa época, a gente poderia comprar cotas do KNCR11 a R$ 86,00, a R$ 85,00, a R$ 87,00, até um pouco mais, né? R$ 93,00. Então, nessa época, com a taxa Selic baixa e esse fundo pagando dividendos pequenos, era uma excelente oportunidade. Hoje, eu já não acho que é uma oportunidade tão grande assim, até porque ele não está com desconto frente ao seu valor patrimonial. Mas beleza, grande parte dele rende o CDI. Quando esse CDI sobe, esse fundo começa a pagar mais. E a perspectiva é a taxa Selic subir, então a perspectiva é esse fundo imobiliário continuar entregando ótimos rendimentos. Ele conta com uma carteira bem diversificada. Ele possui todos esses CRIs. São 70 CRIs, basicamente uma parte em LCI, como se fosse um caixa, né, renda fixa, e uma parte também em títulos públicos federais. É um excelente fundo imobiliário, bem gerido, possui uma excelente carteira de investimento. Hoje, se você quiser investir, beleza, porque ele está no preço justo. Mas a gente tem no mercado várias boas oportunidades. Na minha opinião, KNCR11 vale muito a pena para o longo prazo. Mas hoje não é uma oportunidade. Claro, este vídeo não é recomendação, é apenas a minha opinião. E eu falo isso porque a gente está vendo hoje vários fundos imobiliários, principalmente de tijolo, com PVP aqui de 0,8, 0,9, ou seja, 10%, 15%, 20% de desconto. Inclusive, nesse vídeo aqui eu separei um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística com uma baita oportunidade. Na minha opinião, é uma das melhores oportunidades que a gente tem hoje. Mas beleza, já falei do KNCR11, vamos para o próximo fundo imobiliário, muito recomendado também, XPML11. Esse aqui não é de papel, já é um fundo de shopping. Vem sendo negociado a R$ 94,00, PVP 0,80, olha aí, ó,
20% de desconto. Isso aqui que é oportunidade. Dividend yield 11,66%. Pode ver, é um excelente dividend yield para um fundo de tijolo. Cara, na minha opinião, acima de 8, 9% hoje, com a taxa Selic que está, é uma excelente rentabilidade, ainda mais com desconto desse. Quando a taxa Selic começar a cair, fundos de tijolo, eles tendem a se valorizar. Falei um pouco disso no vídeo de ontem. Se você quiser ver, vou deixar o card no final aqui desse vídeo para você não perder. Mas vamos continuar aqui e ver algumas informações bem interessantes do XPML11. Também é um fundo bem robusto, com quase 7 bilhões de reais de patrimônio líquido, e ele conta com mais de 500 mil de cotistas, mais de 555 mil cotistas. É um bom fundo imobiliário também. Hoje, deixa eu baixar aqui, hoje ele conta com participação em 22 shoppings, conforme você está vendo aí na tela. Ele realmente aumentou muito a sua quantidade de shopping. Até um tempo atrás, ele possuía participação em 16, 17 shoppings. Então, comprou muito shopping recentemente. Beleza, aumentou seu portfólio. É um excelente fundo imobiliário para o longo prazo, ainda mais agora com esse desconto. Mas eu preciso te falar alguns riscos, porque aqui eu não mostro só as vantagens, eu mostro as desvantagens também. Eu mostro os riscos que você vai correr se você investir em determinado ativo. Olha aqui, 78% então estão alocados nesses imóveis. Ele possui um caixa de aproximadamente 16%, 4,1% em cotas de outros fundos imobiliários e 1,5% em CRIs. De qualquer forma, esse fundo imobiliário possui um ótimo patrimônio, mas ele está alavancado. Como ele comprou muito shopping muito rápido, a dívida dele está muito alta. Hoje, até então, está controlada, porque ele possui um caixa de mais de 1 bilhão de reais. Contudo, olha só, essas dívidas aqui estão atreladas, na minha opinião, a taxas muito altas. IPCA mais 7,30, IPCA mais 6,87 é até de boa. CDI mais 2,75 também é até de boa. Mas olha só, duas dívidas enormes, totalizam mais de 300 milhões de reais a uma taxa de IPCA mais 7,30%. E a gente está vendo a inflação subir. Se o Brasil não segura a subida dessa inflação, o Banco Central está tentando fazer alguma coisa, né? Eles estão elevando a taxa de juros. Se você quiser, eu vou deixar o link no final aqui desse vídeo. De qualquer forma, a gente tem que se preocupar com essa dívida aqui do XPML11. Não é tão grande devido ao patrimônio do fundo, mas mesmo assim é um ponto para a gente ficar em alerta. Outra questão também que eu devo falar é que lá na época que estourou a pandemia, lá em 2020, esse fundo imobiliário foi um dos poucos, se não o único fundo imobiliário de shopping que ficou alguns meses sem distribuir rendimento para o seu cotista. Dito isso, quando eu olho tudo a respeito do XPML11, eu até tive um cisma com ele nesse período aqui, Mas beleza, isso passou. Olhando aí todo o histórico do fundo imobiliário, na minha opinião, hoje ele vale a pena por longo prazo. Mas claro, minha opinião, de forma alguma, é recomendação de investimento. E o próximo fundo que eu vou falar é até engraçado, porque até um tempo atrás, questão de 3, 4 anos atrás, eu não gostava dele porque eu acreditava que a dívida dele era muito alta. E se você me acompanha mais tempo, você sabe que eu sou mais conservador nos meus investimentos. Então, tem uma alavancagem acima de 20%, na minha opinião, eu considero alta. Mas esse fundo imobiliário, aos poucos, foi me conquistando, foi mostrando ser um excelente fundo imobiliário, muito bem gerido. E eu estou falando do famoso TRXF11, que vem sendo negociado a R$ 97,00, está com PVP de 0,94, ou seja, 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial, entregando mais de 12% de rentabilidade. Beleza, no longo prazo é muito difícil um fundo de tijolo ficar entregando essa rentabilidade. Deve cair um pouco, mas de qualquer forma, na minha opinião, hoje realmente é um bom fundo imobiliário. Ele conta com mais, deixa eu abaixar aqui que eu acho que você não está vendo. Ele conta com mais de 183 mil cotistas, mais de 2 bilhões de reais em patrimônio e mais de 50 imóveis e 16 inquilinos. Realmente é um fundo imobiliário hoje muito conhecido, bem diversificado. Só para você ter ideia, ele possui 57% dos seus recursos alocados diretamente em imóveis, 22% no TRXB11, que é o fundo imobiliário aí da casa, 7,67% em cotas de outros fundos imobiliários, quase 6% em renda fixa, 6,20% em outro fundo imobiliário e 1% em aproximadamente em CRIs. Eu acho bem interessante aqui esse fundo imobiliário porque o foco dele é varejo. 95% é varejo e ele entrou agora um pezinho ali em hospital, que pega hoje
4,90% do portfólio do fundo. Só você dar uma olhada aí, ó. Ele conta com esses inquilinos, principalmente o Açaí e o Grupo Mateus. Temos também que levar em consideração o Pão de Açúcar. Acredito que isso aqui seja o maior risco desse fundo hoje, além da sua alavancagem, que daqui a pouco eu vou te mostrar. Então, muita exposição, ó, mais de 50% em apenas 3 inquilinos. Isso aqui é um ponto para a gente ficar em alerta. Mas, de qualquer forma, é um fundo imobiliário com bastantes inquilinos de diversos estados. Olha só, como ele possui 58 imóveis, tem imóveis espalhados em São Paulo. Basicamente, 38% aqui da receita vem de São Paulo. Temos Pernambuco, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Paraíba, todos esses outros conforme você está vendo aí na tela. Então é um fundo imobiliário bem diversificado. Quanto aos seus contratos, hoje ele possui a maioria contrato atípico, ó, 94%, com prazos que vão vencer em aproximadamente 15 anos, sendo 40% em 2035 e mais da metade, 51%, de 2041 em diante, sendo que esses contratos, pelo menos em sua maioria, são corrigidos pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e o que a gente está vendo, o IPCA aumentar. De qualquer forma, só para a gente aprofundar aqui rapidamente, ele possui então esses imóveis aqui, ó, diretamente, você pode ver que são vários imóveis, muito focado no varejo, né? Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Lojas Açaí, possui participação indireta nesses outros imóveis através do TRXB11. A gente tem aqui também Lojas Açaí, Lojas Pão de Açúcar. Você pode ver que são inquilinos bem relevantes aqui para o TRXB11, né? Olha só, 13 lojas Pão de Açúcar e aqui mais 3 lojas, 12 lojas Grupo Mateus, 5 lojas Açaí, mais 9 lojas Açaí. Então, esses 3 inquilinos são bem relevantes para o fundo imobiliário. É bom você ficar de olho nisso. Outra questão é a sua dívida. Mesmo que eu tenha falado que a gestora vem mandando muito bem na gestão dessa dívida, é uma dívida alta. Na minha opinião, passou de 20%, é uma dívida alta. Mas se a gente olha o histórico da gestão do TRXF11, eles sabem o que estão fazendo. Claro, não teriam exposição tão grande aqui devido a esses riscos. Mas quando a gente foca no longo prazo, é uma carteira de investimento bem diversificada, hoje, na minha opinião, TRXF11 está valendo a pena, ainda mais com desconto, né? 6% de desconto. Claro, pode cair mais se a taxa Selic continuar subindo. Mas agora, o próximo fundo imobiliário, ele é de papel, CVBI11, e olha só que interessante, né? Até um tempo atrás, eu falei desse fundo imobiliário, fiz uma análise completa, falei, gente, isso aqui é um ótimo fundo imobiliário. Se eu não me engano, tem umas 2 ou 3 semanas eu acho que eu falei aqui desse fundo. E agora ele saiu numa carteira recomendada, né? Então os analistas estão vendo também uma qualidade e uma oportunidade no CVBI11, que vem sendo negociado a R$ 83,00 aí basicamente, PVP 0,90, ou seja, 10% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Como ele é de papel, ele tem que pagar um pouco mais, né, do que fundos imobiliários de tijolo, então rentabilidade de 13% aí no último ano é uma ótima rentabilidade. Olhando aqui algumas características do fundo, gosto de mostrar primeiro sempre a estratégia do CVBI11. É por isso que eu gosto dele. 100% dos CRIs possuem alguma garantia imobiliária. A carteira oferece recomposição da inflação com spread médio no patamar de 3 a 4%. E ele busca ter essa segurança através de diversificação. Várias formas de diversificação, conforme você está vendo aí na tela. Diversificação geográfica, de crédito, de segmento imobiliário, na minha opinião, realmente é uma excelente estratégia. E eu já mostrei em outros vídeos que o CVBI11 vem realmente seguindo à risca essa estratégia. Hoje ele conta com participação em 47 CRIs, tá aqui, ó, 47 CRIs, divididos em vários segmentos distintos, 24% varejo, 12% shopping, 11% logística e o restante conforme você está vendo aí na tela. Realmente é um fundo imobiliário bem diversificado. Quanto aos seus indexadores, ele vem rendendo uma média de IPCA mais 8, 9% ao ano e CDI mais 4% ao ano. É uma excelente rentabilidade, com LTV, ou seja, um percentual de garantia de aproximadamente 50%. Muito bom também, isso só mostra que o fundo imobiliário é de qualidade. Hoje ele está com desconto. Na minha opinião, por longo prazo, CVBI11 é uma excelente opção. Agora eu vou falar do fundo imobiliário do segmento de logística, que na minha opinião é uma das melhores oportunidades da nossa bolsa de valores hoje. E eu estou falando do BRCO11, que vem sendo negociado a R$ 96,00, PVP 0,81, ou seja, 19% de desconto, dividend yield que ultrapassa os 10%. Uma ótima rentabilidade, mas como ele é de tijolo,
No longo prazo, eu não espero rentabilidade assim, mas algo entre 8% e 10% é bem realístico. Ele possui 12 propriedades, basicamente quase todas de qualidade, hoje 0% de vacância física. Quanto aos seus contratos, possuem prazo médio de aproximadamente 5 anos e 37% são atípicos. Dos seus inquilinos, 82% são classificados como AAA ou AA, ou seja, são inquilinos até então bem tranquilinhos, que não têm risco de calote, risco de ficar inadimplente ou algo assim do tipo. Mas claro, isso aqui é renda variável e tudo pode acontecer. Da sua receita, 50% vem de São Paulo e o restante, ó, conforme você está vendo aí na tela, muito da Bahia, Minas Gerais, Alagoas e vai diminuindo os percentuais. Hoje esse fundo conta com todos esses inquilinos, ó, na minha opinião, é uma bela diversificação de inquilinos, sendo que 36% são de varejo e e-commerce, 48% bens de consumo e o restante conforme você está vendo aí na tela. Mas agora, por que será que esse fundo vem apanhando tanto? Só para você ter ideia, no último mês ele caiu 8,36%. Isso é muito simples. Primeiro, a questão macroeconômica. A gente está vendo taxa Selic subir e inflação subir. Isso por si só já derruba os fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de tijolo. Mas agora, se você der uma olhada bem aqui em cima, ó, um tempo atrás o fundo tinha 0% de vacância física, mas de uns tempos para cá a gestora tem recebido isso aqui, ó. O fundo vem perdendo inquilinos. Como diz essa notícia, o fundo imobiliário é informado de mais uma rescisão antecipada. E isso, querendo ou não, acaba impactando a receita do fundo imobiliário. Então, um dividendo menor, a cotação cai. Dividendo sobe, a cotação sobe também. De qualquer forma, quando a gente olha para o longo prazo, BRCA11 em uma carteira de investimento é excelente. Possui bons imóveis, bons inquilinos, contratos muito bons, contratos longos. Mateus, podem rescindir. Beleza, isso pode acontecer. É igual você ter um aluguel aí, ter uma casa e alugar. Aquele inquilino pode sair, mas aquele imóvel vai continuar lá e outro inquilino pode chegar e falar, cara, eu quero alugar esse imóvel aqui. Então, o BRCA11 tem imóveis tão bons que eu acredito que logo, logo ele vai conseguir outro inquilino para esses ativos. Então, temos aí ótimos 5 fundos imobiliários que a gente pode investir focando no longo prazo. E se você quiser ver essa notícia, onde eu me baseei nos fundos imobiliários mais recomendados, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E lembre-se, quando você foca no longo prazo, os dividendos vão pingando. Chega uma hora que você começa a usufruir esses rendimentos. É a famosa liberdade financeira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Nos vemos então na próxima aula.